E aí, Ser? E aí, Trato? E aí? Não tá, cansou de ser trouxa? Aham. Cansou, mas ainda é persistente, hein? É. Mas sabe que quando a gente age com sinceridade, o ato sincero, por mais que esteja em turbulência entre o emissor e o receptor, a mensagem é passada, Bom. aquela verdade sincera, com o intuito de contribuir, passa uma mensagem, a mensagem é passada e atinge o íntimo do outro. Uhum. E por mais que às vezes seja difícil, vale a pena. Uhum. Vale a pena você deixar um legado. Porque no mundo, a única coisa que faz você ficar na história são seus atos. E ao contrário do que se pensa, muito, muito ao contrário do que se pensa, os seus atos, eles não estão atrelados à condição da memória historiográfica humana. Não Como é, assim? não, a memória humana histórica é, como a palavra ruim, é uma catástrofe. Uhum. Os registros humanos do passado é uma catástrofe, Uhum. porque é machista, sexista, nossa, é horrível, horrível. Até a memória humana sobre os atos humanos é outra catástrofe. Uhum. É, é uma coisa assim que chega a dar dó, sabe? Eu sei que só se sente dó quando você se sente superior, mas chega a ser muito triste, sabe? Uhum. Porque se os humanos ouvissem o instinto e representassem as histórias tribais e também civilizatórias de modo a respeitar a própria história, elas não teriam se perdido, não teriam sido tão manipuladas, né? Eu não estou falando de revelações que mudam o conceito de história da humanidade, mas civilizações que foram muito avançadas, como civilizações historicamente bem retratadas, que mais são bem retratadas baseando nos dados que foram encontrados. Mas muitos dados se perderam devido ao desrespeito com a história, isso a registrada se baseando no aspecto de percepção humano-racional. E nós Isso eu até sabemos. perguntando. Ah, perdão. Oi, não entendi. Se é possível resgatar esses dados perdidos, né? Sim, é Digamos. possível, é Uhum. possível. Eles não estão perdidos, literalmente. Eles ficam no espaço, nenhuma informação se perde, tá? Isso, fantástico, Mas né? também, mas temos a questão das leis da física, né? Ah, tá. Nenhuma informação se perde, só o estado da matéria ou da energia muda. Uhum. Mas também temos o nome de registros arcásticos também. Mas vamos falar de maneira objetiva com os registros humanos. Os registros humanos são baseados na condição da grafia e da representação dessa grafia dada a condição racional humana. Só que nós sabemos que existem inúmeras inteligências e inúmeros padrões do subconsciente, inúmeras interações, inclusive mediúnicas, que fazem parte do processo de representação da condição da criação ou tradução do conhecimento. Uhum. Então é totalmente ineficiente, totalmente inapropriado, totalmente incondicional, inconstitucional
a representação dessa história historiográfica como a única história. Então, voltando a qualquer acontecimento onde você fica triste porque não é do jeito que você queria, você, quando fala algo verdadeiro e sincero com o intuito de ajudar o outro, você cria uma luz na história. Você cria um facho luminoso de divindade. E esses atos, independente das condições econômicas, sociais, ou atos dados como grandes atos pela sociedade, principalmente materialista, esses atos são os reais atos que deixam seu nome na história. Sim. E quando a gente age de uma forma inconveniente, também essa informação não se perde, né? Mas Não se não é perde, que. mas não tem o Ah, mesmo peso. ah, tá. É isso que eu ia perguntar, como os atos bons podem. Não sei se anular, não é que anular os ruins, mas. Não, eles não se encontram. Tá. Porque você é uma espécie de filtro divino. E quando você manifesta a divindade, o seu filtro se expande. Entendi. Aí esse filtro expandido literalmente se torna uma estrutura de manifesto dessa divindade. Essa divindade se manifestando, ela é registrada como feixes de luz históricos. E Legal. aquele feixe, vamos supor, aquele feixe foi manifesto pelo senhor Bola. No dia tal, na hora tal, na história tal, no local tal do universo, o senhor Bola manifestou a divindade em tal contexto. Isso é deixar o nome na história. Entendi. E então, e não é só com os outros. Vamos supor, você tá ali meditando e tem uma lembrança boa, ou vê um filme bom, um filme que toca seu coração e faz seu olho suar. Hum, Aí você acessa a divindade e manifesta a divindade ali. A mesma coisa acontece. legal. Então, não é só coisa ruim, né? A gente aborda muita coisa ruim, aborda muita coisa difícil e tal, mas todo ser humano, ou todo ser, tem capacidade de manifestar divindade. E isso faz você ser eterna com o seu nome hoje. Então, vamos supor, você morre, vai para o céu, assume outra expressão, outros dados, aquilo altera a sua personalidade, mas a sua essência permanece a mesma. Mas se você olhar no registro do universo, naquele momento em que você fez a expressão daquele personagem, foi registrado como o momento daquele personagem. É muito bonito você olhar seus feitos com cada personagem no futuro, quando você sabe que teve vários personagens. Deve ser legal mesmo. É muito bom. Então, para vocês que estão tendo a oportunidade de ter um personagem aqui, por mais que seja difícil, complexo e condicional, vocês podem literalmente ficarem tranquilos que os seus atos estão na história. E a permissão de estabelecer e exercer a própria natureza traduz de maneira gentil e benéfica a humanidade que você representa com naturalidade. Não é mais, não é menos, mas é o que é. E isso traz um aspecto muito belo em contraponto com situações como inveja, como luxúria, como situações dadas como pecados. Então, não há nada contra o pecado, que também todos os pecados são justificados por lógica. Mas a cura daquilo, no sentido de cuidar de si mesmo e de amparar a própria alma e amparar a si mesmo, está no acesso a seu estado divino através do alto amor.
Eu me amo, eu me perdoo e eu desejo ser, para mim, a verdade em mim contida. Entendeu? Muito bonito. Então é isso, ser. Beijo nos glúteos. Gratidão, Tanaka.